Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. A despeito de todas as críticas que eu possa ter ao desdobramento stalinista da Revolução Russa, hoje, dia do centenário da Revolução, eu quero celebrar, em primeiro lugar, a luta do povo russo por liberdade, a luta do povo russo por dignidade, a luta do povo russo contra um estado de coisas que era absolutamente insuportável. Em segundo lugar, eu quero celebrar que essa luta tenha produzido, pela primeira vez na história, um Estado que tentou superar a barbárie do capitalismo. Em 1848, no Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels começam sintetizando as ideias comunistas com o seguinte parágrafo que a tecnologia capitalista da Apple acabou de tirar aqui da minha frente. Eu vou ter que procurar, isso foi um boicote. Mas eu vou citar mais ou menos de cabeça. No início, no primeiro capítulo do Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels afirmam que a história da humanidade é a história da luta de classes. Citam exemplos de Roma Antiga, do feudalismo e suas várias formações de classe que configuravam conflitos pela distribuição da riqueza produzida em cada uma daquelas sociedades. Esses conflitos entre as classes são o motor da história, o que fazem as transformações das sociedades acontecerem. E, historicamente, que vem produzindo, inclusive, a substituição dessas classes por novas classes e novos conflitos. No Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam que o capitalismo, a sociedade burguesa, simplificou a luta de classes, porque passou a opor no mundo a contradição fundamental entre aqueles que têm apenas a sua força de trabalho para viver e aqueles que possuem capital suficiente para organizar essa força de trabalho e submeter essa força de trabalho à sua exploração. Essas ideias, fruto da crítica ao sistema capitalista, foram o norte do Estado construído a partir da Revolução Russa de outubro de 17. Agora, revoluções, elas não são frutos de conspiração, elas são frutos da história, da luta política, da luta de classes concreta. A Revolução Russa, ela não aconteceu por obra de iluminados que decidiram que deveria acontecer uma revolução na Rússia. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 6 meses antes da Revolução, Lenin deu uma palestra que ficou famosa porque ele declarou que o socialismo era para os seus netos, que ele provavelmente nunca veria o socialismo. 6 meses depois, ele estava governando o primeiro Estado socialista da história. Eu acho que para a gente entender a Revolução Russa, em primeiro lugar, é importante entendermos que a Rússia, daquele período, vivia o processo de transição entre o feudalismo e o capitalismo. A servidão havia sido abolida em 1861, e nesse período, aliás, semelhante com a abolição da escravidão no Brasil pouco depois,
Apesar da abolição da servidão, a aristocracia russa buscava submeter o processo de transição ao capitalismo ao seu controle, inviabilizando várias pautas históricas das revoluções burguesas pelo mundo, como, por exemplo, a reforma agrária. A Rússia, do início do século XX, era uma Rússia que fazia a transição do feudalismo para o capitalismo sob o absolutismo, com a grande maioria da população condenada a uma miséria, condenada a condições de vida absolutamente desumanas. Em 1905, irrompe o que é considerado o ensaio geral da Revolução. Um episódio conhecido como Domínio Sangrento é o resultado de uma grande manifestação, liderada, inclusive, por setores nada revolucionários, que queriam encaminhar uma petição para o czar, pedindo reformas. Uma petição com centenas de milhares de assinaturas, pedindo reforma agrária, pedindo parlamento, funcionamento do parlamento, liberdade de organização partidária, e essa manifestação é massacrada pelo czarismo. 1905 é importante porque esses episódios dão origem às duas estruturas de poder que vão se suceder na Revolução de 17. A primeira dessas estruturas é a Duma, o parlamento eleito aos moldes dos parlamentos burgueses, a partir de partidos políticos, a partir de eleições mais ou menos livres e, muitas vezes, aparentemente livres, mas decididas pelo grande capital. E, por outro lado, surgem os soviets, organizações de trabalhadores, de operários, de soldados, que se organizavam por bairro, por local de trabalho, das mais variadas formas, organizando a população russa. Em 1917, fevereiro de 1917, a Primeira Guerra Mundial leva o czarismo ao colapso. Em fevereiro de 17, as tropas russas no fronte da Primeira Guerra Mundial, desertavam em massas. Camponeses recrutados obrigatoriamente para enfrentar a guerra, matavam os oficiais nobres nas trincheiras e abandonavam em massa as trincheiras e voltavam para as suas cidades. Nas capitais, nas grandes cidades onde havia industrialização, greves de trabalhadores. E um fato histórico importante de lembrar, né? Uma greve de trabalhadoras coloca as mulheres na vanguarda da Revolução Russa. Leon Trotsky, inclusive no seu livro A História da Revolução Russa, cita que no dia 23 de fevereiro, que era o Dia Internacional da Mulher, boa parte das lideranças sindicais queriam manifestações tradicionais pelo Dia da Mulher. Mas trabalhadoras da indústria têxtil organizaram uma greve e fizeram o estopim da Revolução. E um dos objetivos principais do povo russo, ao iniciar a Revolução de Fevereiro, era a saída da Primeira Guerra Mundial. Era o armistício para que a sociedade russa pudesse se recuperar do desastre que era a participação do Império Russo na Primeira Guerra Mundial. O czar caiu, a Duma assumiu o poder, mas sem condições por representar a estrutura burguesa de poder, sem condições de romper com as alianças burguesas internacionais, a Duma não retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E assim não consegue atender às aspirações do povo russo. A Revolução de Outubro não é uma revolução do Partido Bolchevique. A Revolução de Outubro é a revolução do Congresso Pan-Russo dos Soviets,
eram representantes eleitos dos soviets de toda a Rússia, representando uma democracia construída diretamente, desde baixo, com delegados eleitos, que se constituiu a tomada do poder. Os bolcheviques, sim, foram a organização política que propôs ao Congresso dos soviets que ele assumisse o poder para si e dissolvesse o poder burguês da Duma, incapaz de retirar a Rússia da guerra. A Revolução Russa é essencialmente uma revolução da classe trabalhadora russa. O poder dos soviets, ele é uma experiência extraordinária de democracia feita a partir das bases da sociedade. E esse é o grande legado da Revolução Russa. Podemos, sim, construir estados que rompam com a lógica do capital. Mas esses estados, eles só vão sobreviver e realmente representar a aspiração pela transformação da sociedade quando eles estiverem fundamentados no poder direto, com a participação direta das bases da sociedade a partir dos soviets. Os problemas dos desdobramentos da Revolução Russa vêm justamente porque o poder dos soviets foi usurpado pelo poder da burocracia partidária representada pelo stalinismo. O problema dos desdobramentos da União Soviética é que ela, na verdade, foi muito pouco soviética. Hoje, os problemas fundamentais que o comunismo, que a Revolução Russa apresentam para a humanidade continuam na ordem do dia. Hoje vivemos em um planeta em que um trabalhador morre de acidente de trabalho a cada 15 segundos. Vivemos num planeta onde 8 bilionários possuem a mesma renda que a metade mais pobre da população do planeta. O capitalismo segue incapaz de emancipar a humanidade. O capitalismo segue incapaz de oferecer à maioria da população uma qualidade de vida digna. O capitalismo hoje é incapaz de oferecer uma saída para a crise ambiental, porque o capitalismo também é necessariamente predatório da natureza. Precisamos continuar a sonhar com uma sociedade pós-capitalista. E eu acho que a grande contribuição, o grande legado da história da Revolução Russa é que hoje nós podemos compreender com clareza que o processo revolucionário socialista, ele deve ser um processo de radicalização da democracia, de incorporação das massas ao processo político de forma plena, de ruptura entre a contradição típica da sociedade burguesa que opõe o cidadão que só vota ao político que exerce seus mandatos em função desse voto de quem não participa do cotidiano. A grande lição da Revolução Russa é que para que uma revolução socialista mantenha o seu caráter de revolução emancipadora, ela não pode apelar para instrumentos autoritários para manter o seu poder. Ela precisa, sim, apostar que são as massas trabalhadoras, a classe trabalhadora organizada e comandando o processo revolucionário é que são capazes de impedir a reprodução da burocratização que vitimou o processo revolucionário da União Soviética. Obrigado.